uma boa ideia, sim. Vamos aguardar aqui o início da gravação. Bom, já estamos gravando agora. Então, novamente, né? Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu sou o professor Emerson. É um prazer conhecer vocês. Eu acho que a gente ainda não tinha se visto aí por conta da pandemia, né? Então, por isso que eu estou abrindo a câmera, me apresentar e desde já ficar à disposição de vocês. Na turma de desenvolvimento de sistemas, eu sou professor das disciplinas de banco de dados nos 2 anos, que ela é dividida em modelagem de banco de dados no primeiro ano e laboratório de banco de dados no segundo. A grosso modo, a gente no primeiro ano estudaria a teoria de banco de dados e veríamos a aplicação prática disso no segundo. Só que 1 ano estudando a teoria, ninguém merece, né? Então, desde já, eu já coloco algumas coisas práticas, eu peço para vocês aí um pouquinho de paciência nesse início de curso, um pouquinho de paciência. Realmente, no início, a gente tem mesmo muita teoria, é um pouco chato e tudo, mas daqui a pouco a gente já vai começar a engrenar nos exercícios e vamos começar a construir a estrutura e o nosso modelo de dados, que é a base do banco de dados, né? Bem, a ideia de hoje, né, eu estou gravando aqui, né, como alguém lembrou aí muito bem, a gente está gravando esse Tira Dúvidas, mas a ideia de hoje não é ser necessariamente uma aula preparada, uma aula expositiva, né? As aulas já estão gravadas e já estão sendo disponibilizadas lá na plataforma para vocês. Pensei aqui hoje em fazer uma geral sobre essa parte, esse universo de banco de dados, dar uma noção geral, um contexto geral sobre a disciplina, e a gente focar na atividade avaliativa 3, começar a pensar aí em construir algum modelo, né? Uma coisa bem leve, bem tranquila, e que a gente pode repetir outras vezes também, se vocês quiserem, tá? Não tem problema. Pelas regras do ERA, a gente tem um percentual de aulas que a gente pode fazer síncrona, né? Mas a gente grava, disponibiliza e não tem problema. Fiquem bem à vontade, a ideia é que seja um bate-papo mesmo, uma interação, para conhecer vocês, para identificar aqui algumas dificuldades do ensino e a gente trabalhar um pouco aí em termos de exercício da disciplina, beleza? Pessoal, fiquem à vontade, né? A gente não está aqui com muita gente, eu tô vendo o chat aqui, e se quiserem perguntar, fiquem à vontade, não precisa daquele formalismo todo, podem abrir o microfone, pode colocar a pergunta no chat, fiquem à vontade. A ideia hoje é ser algo mesmo menos formal, alguma coisa mais descontraída e mais tranquila, beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa até aqui? Tá tudo tranquilo, a gente pode seguir, podemos andar? Deixa eu beber uma aguinha aqui, que são recomendações médicas, tá? Eu vou pedir licença para de vez em quando ir bebendo uma água aqui que eu preciso. Bom, então vamos lá. Novamente, né, e mais uma vez, sejam bem-vindos ao Instituto, sejam bem-vindos aí ao Instituto Federal. A gente realmente está distante nesse momento inicial, a gente está um pouco distante, mas em breve a gente já deve retornar, ou já deve ter alguma coisa aí a respeito do ensino híbrido, se Deus quiser, em breve, daqui a algum tempo, a gente já pode estar juntos aí conversando, né? E se conhecendo melhor e se entendendo. A Júlia perguntou aqui, seria possível você deixar meu grupo refazer seu último trabalho? Fizemos algumas coisas erradas, nossa nota não foi muito boa. Ô, Júlia, pode sim, você e os outros grupos também, né? Qualquer grupo a gente pode dar essa oportunidade, tá? Só não pode demorar muito, porque a gente precisa fechar o bimestre. Então, eu estou olhando o calendário aqui, hoje é dia 12. Vocês precisam me mandar esse trabalho refeito aí até quarta-feira, dia 18 no máximo.
Então, vou escrever aqui, pode sim, até dia 18/8, beleza? Então, assim, pode refazer, não tem problema não. Aqui o objetivo é a gente dar oportunidades, né, para o pessoal ir aprendendo, para o pessoal ir fazendo, para o pessoal ir corrigindo, né? A gente quer que todo mundo aprenda e que todo mundo possa evoluir. Bom, apesar então, gente, de nesse, né? Apesar de nessa disciplina inicial, a gente está aqui com uma parte mais teórica, ela é muito importante, porque sem essa teoria de banco de dados, sem essa parte da modelagem, a gente não consegue evoluir, criar o banco de dados. Porque daqui a pouco uma entidade vai virar uma tabela, um atributo vai virar um atributo. Então, quando a gente chegar lá na frente, né, ou ali na frente nas nossas práticas, gente, vamos criar um banco de dados agora. Então, olha só, pega a tabela tal e cria, pega a entidade tal e cria a tabela tal. Poxa, mas entidade? O que é entidade? Olha, qual vai ser o tipo desse atributo? Poxa, atributo, o que é isso? Então, infelizmente, não dá para a gente queimar etapas, né? Eu tento aqui fazer um trabalho de agilizar o processo, de trazer as ferramentas já de modelagem, de trazer muito exercício para vocês, principalmente nesse panorama aí da pandemia, mas algumas teorias a gente precisa estudar, a gente precisa ler, não tem como ser diferente, tá bom? Bem, então olha só, nesse universo, nesse mundo de banco de dados, né? Opa, pessoal chegando aí. Nesse universo de banco de dados. Ó, a Maria Fernanda colocou, pesquisei sobre entidade forte e fraca, mas eu não entendi muito bem. Pode explicar? Podemos explicar sim, Maria. Não tem problema não. Na hora que eu tiver aqui mexendo, fazendo um exercício, você me lembra de novo, por favor? Que aí eu volto nesse assunto, mas dá para a gente explicar sim, sem problema nenhum, tá bom? Então, olha só, quando você desenvolve um sistema, então vocês já estão percebendo que tem várias coisas envolvidas, né, no desenvolvimento de um sistema, no desenvolvimento de um sistema de informação, de um software, de um aplicativo. É, algumas coisas principais, espera aí que eu tornei água aqui no teclado, só um minutinho que eu preciso enxugar aqui. Pronto, caiu água aqui, estou fazendo bagunça. Bom, então nesse universo, gente, nesse universo de dados, nesse universo de banco de dados, a gente tem basicamente as linguagens de programação. Ah, isso aqui, essa bagunça no chat aqui sou eu, tá? Desculpe, sou eu tentando enxugar aqui o teclado para ver se não traz aqui nenhum problema. Pronto, foi só uma gotinha, já consegui enxugar aqui, já me virei. Bem, nesse universo, então, de banco de dados, nós temos de desenvolvimento, né? Voltando aqui, nós temos então uma parte que é a parte de lógica, que é o que vocês estão aprendendo e vão aprender nas linguagens de programação. Como é que desenvolve um software, como é que desenvolve um aplicativo e um sistema? Existe toda uma lógica que é feita nas linguagens de programação, que vocês estão aprendendo. Vocês estão aprendendo o quê? Quais linguagens que vocês estão vendo agora? Coloca no chat aí para mim, para eu saber. Que linguagens que vocês estão vendo agora? Digita aí no chat para nós. JavaScript, CSS, HTML, JavaScript, é isso mesmo. São linguagens, né, principalmente o JavaScript. O HTML, na verdade, não. Ele é uma linguagem, sim, mas não é uma linguagem de programação. Ele é uma linguagem web, né, para a gente fazer, desenvolver os sites. Marcação? Que marcação? Marcação do site, é isso? Explica melhor aí. Ah, linguagem de marcação, isso, tá. Deve ser o pseudocódigo, né? Então, bom, beleza. Com essas linguagens, com esse pseudocódigo aí, com que a gente tem, a gente consegue desenvolver a carinha do nosso sistema, do nosso site, é o que a gente chama de front-end,
e também o back-end. O que é o back-end? É a camada de negócio, é onde a gente vai fazer o processamento das informações, toda a lógica de negócio. Então, as linguagens de programação servem para a gente construir os sistemas e os softwares, beleza? Até aí? Bom, só que esses sistemas, eles trabalham com informações. Então, o sistema de controle acadêmico, por exemplo, como o SIGA, ele trabalha o tempo todo com os dados dos alunos. O tempo todo ele tem os dados e as informações dos alunos. E ele vai processando essas informações, vai computando notas, vai computando falta, vai computando frequência, que inclusive vocês devem ficar de olho também ao longo do ano, né? Cuidado com as faltas em excesso, vai dando uma olhada nas notas, nas recuperações e tal. Beleza. O que eu faço com esses dados depois que eu processei eles? Eu vou pegar um dado aqui, estou vendo aqui quem está me aparecendo. Vou pegar a Júlia Fortes, vou pegar a Maria Clara, o Arthur Souza, tá? Calculei a média final deles. Então, eu estou com o nome do aluno, eu estou com as informações desses alunos e estou com uma nota que eu calculei no sistema. O que eu preciso fazer? Eu preciso gravar essas informações. Aí que entra a minha parte na história. Aonde que eu gravo esses dados dos sistemas? Eu gravo no banco de dados. Então, o banco de dados, ele serve como um depósito. O nome, como um repositório, na verdade, é o nome técnico. Mas o nome vem dos bancos mesmo, né? Itaú, Bradesco, Banco do Brasil. O que um banco faz? Ele guarda ali o nosso dinheiro de forma garantida, de forma segura, tem a poupança, tem algumas aplicações, quem tem algum dinheirinho aí para aplicar, pode deixar lá, está rendendo muito pouco ultimamente e tudo. E quando você precisa do seu dinheiro, o que você faz? Você vai no banco e pega esse dinheiro novamente. Beleza. Um banco de dados, ele serve de maneira semelhante para isso, para guardar os dados do sistema. Então, eu tenho um banco de dados onde eu armazeno e guardo os meus dados, as minhas informações, beleza? Bom, guardei as informações no banco, posso manipular essas informações, posso processar essas informações e pegar elas de volta. Então, voltando ao nosso exemplo ali, calculei a nota dos alunos, beleza, agora eu estou com isso em memória, eu preciso guardar e armazenar num banco de dados. Aí alguém poderia perguntar assim, poxa, eu sou obrigado a usar banco de dados para desenvolver um sistema? Não, não é obrigado. Você pode desenvolver um sistema e gravar em arquivo, em gravar em uma pasta, por exemplo. Nas linguagens que vocês estão vendo, vocês devem estar manipulando com arquivos. Vocês não devem estar mexendo ainda e trabalhando com banco de dados. Então, eu posso gravar um arquivo, posso gravar um XML, posso gravar uma pasta, posso gravar num servidor, posso fazer isso. Só que o banco de dados oferece uma infinidade de vantagens. Aí é que está. É melhor utilizar banco de dados, porque você consegue recuperar suas informações de forma mais rápida, mais segura, você tem uma segurança maior para guardar esses dados. É a mesma coisa do dinheiro nosso. Eu posso pegar meu salário e colocar o dinheiro embaixo do colchão. Não, não quero mexer com o banco. Não quero pagar tarifa, não confio, não sei mexer com caixa eletrônico direito. Tudo bem, você pode pegar o dinheiro e guardar embaixo do colchão, dentro de casa. Só que guardar dinheiro dentro de casa tem alguns perigos de você perder, do dinheiro sumir, de você ser roubado, de pegar fogo, Deus me livre e guarde, né? Vamos bater na madeira. Mas uma maioria das pessoas fazem a opção por guardar em um banco, uma instituição financeira. É isso, para não ficar andando com muito dinheiro na rua, enfim. No banco de dados, a mesma coisa. A maioria dos desenvolvedores, assim, a maioria, 99,9%, faz a opção de guardar os dados em um banco de dados. Entendeu? Então é para isso que ele serve. Imagina, eu posso jogar os dados no banco e falar assim, banco de dados, qual que é a média da turma? Banco de dados, quantos alunos estão aprovados, quantos reprovaram, quantos reprovaram por menos de um ponto, e aí eu vou fazendo pesquisas no banco de dados, que são as minhas queries. O que é uma query? Uma query é um comando pequenininho, facinho de fazer, em banco de dados, em linguagem SQL. Sim, o banco de dados tem uma linguagem própria.
que se chama linguagem SQL, que serve justamente para fazer essas informações irem e virem do banco de dados para nós, tá? E é o SQL que a gente vai focar, mas isso é papo para o ano que vem. Então, assim, em linhas gerais, pessoal, em linhas gerais é isso. O que é um banco de dados, para que ele serve, fazendo meio que uma revisão, fazendo meio que um resumão aí da nossa última aula. Beleza? Tudo certo até aqui? Podemos seguir? Então tá. Bem, as disciplinas de linguagem de programação, as LPs, LP1, LP2, LP3, desenvolvimento web, vocês têm no curso e vão cobrir toda essa parte de programação. As disciplinas que vão tratar dos dados são as duas disciplinas comigo, que eram as antigas, né? Banco de dados 1 e 2, que agora elas chamam modelagem de banco de dados e laboratório de banco de dados, tá? A gente mudou o nosso curso, modernizou, estamos com o nosso curso aí há pouco tempo, beleza? Então, essas disciplinas de dados vocês vêm comigo. No primeiro e no segundo ano, vocês trabalham meio que separado. As disciplinas de linguagem trabalham as linguagens, vão trabalhando as linguagens de programação, e banco de dados 1 e 2 vão trabalhando aqui separado. No terceiro ano, vocês têm a LP3, se eu não me engano, me lembro agora ao certo, mas vai ter uma disciplina que vai juntar essas duas coisas, porque a linguagem não trabalha isolado do banco de dados, elas trabalham em conjunto. Não precisa se preocupar com isso agora, isso é problema lá para o terceiro ano, depois a gente cuida disso, mas só para vocês saberem que, didaticamente falando, vocês aprendem separado. Então, aprende as linguagens de programação de um lado e banco de dados do outro, né? No laboratório, a modelagem, e no terceiro ano elas se fundem, e aí vocês têm o desenvolvimento de um sistema utilizando o banco de dados, tá? É isso que vai acontecer com a gente no curso. Beleza? Bom, então, pessoal, o primeiro ponto é esse ponto da revisão. Primeira coisa, então, é essa revisão não, né? Perdão. Essa introdução aí, essa geralzona aí, que a gente normalmente fala com o pessoal. Então tá. Segundo ponto. Então vamos falar da nossa disciplina mais específica de banco de dados. No banco de dados, a gente precisa de uma teoria de banco de dados, que é essa parte de modelagem, do modelo, da entidade de relacionamento, aonde a gente, primeiro, precisa estruturar o banco de dados. O banco de dados não é uma coisa que eu consiga chegar para vocês e falar assim, vamos criar um banco de dados? Vamos! Abre o programa aí, vamos começar a digitar, vamos começar a programar e vamos criar. Não tem jeito de ser assim. Nas linguagens de programação, funciona assim, ó, vamos aprender o comando if, vamos aprender loop, vamos aprender laço, vamos aprender condicional, vamos aprender a sintaxe da linguagem, beleza, então desde o início você vai programando, desenvolvendo as linguagens. No caso do banco de dados, não tem como fazer assim. Por que que não tem, Emerson? Porque a gente precisa criar as estruturas do banco de dados primeiro. Eu preciso criar a estrutura do banco. Como assim criar a estrutura? Eu preciso planejar como o banco de dados vai ser feito. Quais são as entidades, quais são os atributos. Opa, agora comecei a chegar na matéria. Então, quais são? Como essas entidades estão interligadas, isso tem uma função lá na frente, a hora que a gente vê as chaves primárias, chave estrangeira. Então, elas têm um relacionamento, elas têm uma ligação de alguma maneira. Bom, então a gente precisa estruturar. Estruturar é preparar o ambiente de banco de dados, é criar um modelo, para depois desse modelo criado, a gente então poder construir ele na prática, utilizando lá o Workbench, o MySQL, que é o que a gente vai fazer o ano que vem. Tá, e para construir essa estrutura do banco de dados, você está falando que não dá para sair criando, fecha os olhos aqui, sai no supetão, vão criar banco de dados. Não, não dá para criar assim, infelizmente. Se alguém disser o contrário, está muito errado, muito equivocado. Você precisa antes pensar na estrutura do banco de dados. O que é pensar na estrutura? É criar um modelo de dados. O que é o modelo de dados? É a estrutura, é a cara do banco de dados, é a cara como ele vai se comportar, beleza? E esse modelo de dados é o que a gente vai aprender aqui em primeiro lugar na disciplina. Bom,
Beleza. Como é que eu crio esse negócio de modelo de dados? Então, já entendi. Eu preciso estruturar, então, não dá para sair no supetão, precisa ter um modelo, tá? O que é esse modelo? O que eu faço primeiro? Primeiro, a gente cria as nossas entidades e os nossos relacionamentos, tá? Bem, como é que a gente faz isso? Então, a gente tem toda uma nomenclatura própria para isso, que não é difícil da gente trabalhar. Essa nomenclatura se chama DER, Diagrama Entidade e Relacionamento. Alguns chamam de MER. Então, vamos lá, DER ou MER, Diagrama Entidade e Relacionamento ou Modelo Entidade e Relacionamento. E para que ele serve? Para definir as entidades e os seus relacionamentos e como elas se relacionam. Beleza, estou entendendo esse negócio aí. Ah, o que é uma entidade, então, pessoal? Uma entidade é tudo aquilo que nós desejamos guardar informações no banco de dados. Lembram disso? Acho que eu coloquei isso nas aulas lá também. A entidade, então, ela não é uma classe. Então, cuidado para vocês não se confundirem assim nesse início, quando começarem a falar da programação orientada a objetos para vocês, tá? Não é uma classe. A entidade é como se fosse uma forma, tá? Não é a classe, mas é uma estrutura de tudo que nós precisamos guardar informações no nosso banco, tá? Bom, então vamos pensar num sistema igual o SIGA-A. Digitem aí no site, digitem aí, por favor, para mim no site, não, desculpa, no chat, né? Pensa no SIGA-A, que é um sistema de alunos. Sobre o que nós precisamos guardar informações no nosso sistema? Digitem aí para mim. O que seriam, assim, de início as entidades? O que a gente guarda? De que a gente guarda informação para um banco de dados num sistema como o SIGA-A? Coloca aí para mim. Notas, provas, entidades, beleza, Miguel. Muito bem, atividades, muito bem, isso mesmo. Mais o quê? Fala as principais aí para mim. Tem duas que são fundamentais. Quais são? Quero ver se vocês. Dados do tipo nome, matrícula. Boa, Maria Clara, boa. Só que olha só, muito bom você ter colocado isso aí. Os dados em si, isso, Sofia, perfeito, Sofia. Sofia Agnes, né? Bonito, diferente, né? Vocês estão de parabéns. O Adler, tem muitos nomes diferentes, né? Incomuns aqui, e são muito bonitos. Pessoal, isso. Então vamos lá, vamos tirar então algumas dúvidas. Uma coisa é entidade, outra coisa é atributo. A entidade é um retângulo que a gente desenha, né? Deixa um retângulozão ali, é um retângulo que a gente usa para desenhar, mas a entidade, ela tem um conjunto de informações. Então, como se você tivesse aquele retângulo, se eu chegasse naquele retângulo com uma lupa bem de pertinho, ó, hoje eu tô preparado. Então, eu defini uma entidade aqui, aluno, tá? Deixa eu virar aqui, que ela fica pretinha e tal, beleza. Entidade aluno. Se eu chegar perto dessa entidade com uma lupa, como se fosse assim, olhando o detalhe dela, eu vou ver que o aluno tem uma série de informações, uma série de dados, que foi isso que a Maria Clara colocou. Beleza. Quais são esses dados? Os dados são os atributos da entidade. É um atributo, que são as informações menores que eu vou guardar no banco de dados. Tá certíssimo. Nome, matrícula e senha. Mas essas informações, elas pertencem a um conjunto maior que eu chamo de entidade, é o retângulozão. Essa entidade, então, eu dou um nome para ela, e ela se chama aluno. Então, olha, entidade, deixa eu escrever aqui, é aluno. E lembra, a gente sempre coloca no singular. Por que a gente coloca no singular? Porque ela não está representando um aluno,
tá? Ela está representando o conjunto de todos os alunos ali dentro. Então, é como se ela fosse uma caixa, como se ela fosse um conjunto mesmo. Se eu chegar com a lupa pertinho, aí eu vou ver todos os alunos, fulano, beltrano, ciclano e tal, vou ver o Alex, vou ver a Júlia, vou ver Esther, Miguel, Sofia, está todo mundo ali dentro daquela caixa. Então, é isso. A entidade é uma estrutura, tá, da qual eu quero extrair informações. Então, vamos lá. No sistema acadêmico, eu tenho uma entidade aluno, beleza, tá certinho, é uma das principais, eu acho que é até a principal do sistema. A entidade aluno, ela serve para eu trazer informações dos alunos para o meu sistema. Eu vou precisar guardar informações dos alunos. Tá, beleza. Então, uma entidade é aluno. Outra entidade, a entidade professor, né, que a Sofia colocou aqui. Beleza, os professores também estão lá. Outra entidade, e tem os dados dos professores também. O professor tem nome, ele tem matrícula, ele tem disciplina que ele leciona, ele tem a idade, ele tem a titulação, ele tem uma série de coisas, tá? Que são os atributos, que são os dados que eu vou guardar de cada professor. Então, é isso que é importante a gente entender. A entidade é um conceito genérico, volto com um retângulozão aqui, é um conceito genérico, seria assim, um conjunto de informações que eu vou guardar sobre uma realidade. Eu preciso guardar dados dos alunos? Preciso. Então, o aluno é essa entidade, essa caixa maior. Aí, dentro dessa caixa, eu vou ver, tá bom, legal, eu consigo guardar a informação dos alunos, bacana. Poxa, mas quais informações? Opa, quais informações dos alunos eu preciso guardar? Ah, aí sim. Quais informações eu vou chegar nos atributos? As informações que eu vou guardar são os meus atributos, que pertencem àquela entidade, que ainda é o conceito genérico. Então, a entidade é algo genérico e os atributos é algo mais detalhado, é algo mais particular. Por que é muito importante eu definir bem os meus atributos? Porque tudo que está nos atributos, eu consigo armazenar e manipular. Se não está no atributo, eu não consigo mexer, entendeu? Mas deixemos os atributos um pouquinho para frente. Vamos voltar às entidades. Então, a entidade é esse conceito genérico. E ele é um classificador. Que é esse negócio de classificador? Isso envolve um conceito que tem um nome bonito, se chama tipagem. Tipagem. O que é isso? Tudo que tiver nome, matrícula, endereço e nota, eu vou classificar como um aluno. Então, o aluno tem algumas informações que eu vou guardar sobre ele. Essas informações compõem o aluno. Então, tudo que tiver a disciplina que leciona, o nome, a titulação e o salário, eu vou classificar como professor. Então, entenderam a diferença de entidade para atributo? Entidade é algo mais genérico, é mais geral, sem os detalhes das informações. Eu preciso guardar informações sobre os atributos, sobre as entidades. Obrigado. Eu preciso guardar as minhas informações. Então, esse conceito é o conceito da entidade. Poxa, mas que informação que eu vou guardar? Que informação que eu vou armazenar? Aí eu já entro no atributo. Beleza? Show. Poderia dizer que os atributos são as características de uma entidade? Perfeito, Maria Clara, perfeito, é isso mesmo. A entidade é o agregador, até chegou uma caixinha aqui da entrega, a entidade é o agregador, é isso, é a caixinha. Agora, ela tem algumas características que estão ali dentro, que a princípio eu tenho que desvendar. Essas características é que são os atributos, tá? Então, os atributos são as informações. Então, vamos pegar aqui uma entidade aqui qualquer, vou achar uma entidade aqui. Que entidade que é essa aqui? Que eu estou mostrando para vocês. Como é que chama essa entidade? Vou chegar pertinho aqui. Caneta, beleza. Então, ela é uma entidade, tá? Por que uma entidade? Porque todas, deixa eu pegar as que eu tenho aqui, ela é o conjunto de todas as minhas canetas. Poxa, Emerson, tá bom. Vamos supor, então, que esse conjunto tenha 3 canetinhas.
Como é que eu separo essa aqui das outras? Porque elas têm as mesmas, têm características diferentes, mas elas são únicas, concordam? Ó, são únicas. Como é que eu separo essa aqui? Como é que eu sei? Tira as outras duas do circuito, agora eu quero falar dessa. Essa aqui se chama ocorrência de uma entidade. É um nome bonito que a gente dá para isso. Então, eu vou dizer que a entidade caneta tem quantas ocorrências? Hein? Fala para mim aí. Quantas ocorrências tem a minha entidade? 3, exatamente. 3 ocorrências. Só chama de ocorrência, é só o nome bonitinho, que na verdade são as canetas. Então, se eu separar essa aqui, é uma ocorrência de uma entidade, que é o nome que a gente dá para os elementos, beleza? Então, vou voltar essas duas agora aqui para minha caixinha e vou ficar aqui concentrado na minha entidade. Então, uma entidade caneta. Por que ela é uma entidade? Porque aqui no escritório, por exemplo, né, ou no quarto, onde vocês estiverem, nós precisamos guardar informações sobre ela. Agora, uma pergunta. Quais informações que eu vou querer ou precisar guardar sobre essa canetinha? Coloca aí para mim. Por exemplo, que tipo de informação? Isso, carga, tampa, cor, beleza, é isso mesmo. Modelo, beleza. Mais alguma? Poderia colocar peso, né, da caneta, marca da caneta, isso mesmo, perfeito, perfeito. Muito bem. Isso que vocês colocaram aqui no chat, carga, cor, modelo, marca, peso, preço e outros também, seriam os atributos, que são as características daquela entidade, as características da entidade. Beleza? Então, essas características estão nos atributos, tá? Agora, se eu falo agora uma pegadinha, vou fazer uma pegadinha aqui para vocês, hein? Se eu disser o seguinte, prata, vou colocar aqui, prata. Isso é um atributo? Sim ou não? Pegadinha. Pegadinha não, pegadaça. Se eu falar aqui, prata, é um atributo da caneta ou não? Hein? É atributo ou não? Sim ou não? Não. Muito bem. Para a estrutura, sim, mas não seria uma característica, porque ela pode ser azul, preta. Exatamente, exatamente isso. Chegaram onde eu queria. Então, na verdade, o atributo disso aqui é cor. Cor é o atributo. E o atributo também é uma caixinha que guarda informações, tá? É uma caixinha, ó. Vocês estão ouvindo barulho, e essa caixinha está guardando informações. Então, atributo, tá? Na verdade, é cor. E a característica daquele atributo é prata. Então, prata é uma informação daquela caneta, certo? Em termos de banco de dados, eu tenho uma ocorrência de uma entidade, que é essa canetinha aqui, não estou falando mais das outras duas. Essa ocorrência tem um atributo que se chama cor, e esse atributo está preenchido com uma informação que é prata. Onde vai estar esse prata? Lá dentro do banco de dados, no banco de dados. Como se fosse uma planilha. Imagina uma planilha Excel com vários dados ali, várias informações. Cada uma delas, então, é esse atributo. Tudo bem? Beleza até aí? Deu para diferenciar bem, então? O atributo Ok. pode ser a cor, pode ser a carga, a tampa, tudo isso dela? Isso, Hudson, isso. Tudo isso vai ser atributo. Tudo isso vai ser atributo. E como é que a gente representa isso no modelo? Deixa eu tentar usar um recurso aqui, dessa lousa interativa aqui. Porque agora tem no Google Meet, né? E eu gosto muito de usar no Google Meet. Ele cria um jam aqui, um jam. Ó,
Estou enviando para vocês, compartilhar, beleza. Deixando vocês editarem. Vê se vai aparecer aí. Ó, beleza. Vocês estão vendo aqui a lousa branquinha? Ó, já apareceu aqui, compartilhamento. Bom, estou vendo aqui. Bom, eu não estou vendo mais o meeting, tá? Eu estou vendo a lousa aqui. Só confirma para mim. Vocês estão vendo aqui essa lousa branca? Está aparecendo para vocês? Tudo branco aí? Ou está aparecendo a minha carinha ainda? Eu não estou vendo o chat, não, gente. Me ajuda aí. Deixa eu ver. Sim, dá para ver. Tá, obrigado. Então tá. Então, olha só. Como é que a gente representa esse negócio aqui? Eu vou pegar, então, uma entidade, ó, e desenho ela dessa maneira aqui. Ela é um retângulo, tá? Todo mundo está vendo o retângulo aí? Então, apareceu, funcionou, beleza. Ó, deixa eu ver, Marcela, tem alguém pedindo acesso aqui. Tá, Marcela, enviei. Compartilhar mesmo assim, não tem problema não. Compartilha aí para todo mundo enxergar. Então, é assim que a gente representa a entidade. Então, olha só, aí eu tenho caneta, certo? Opa, tô reaprendendo a desenhar. Ó. Tá bom, me ajuda aí, gente. Faz de conta que está escrito caneta aqui. Caneta. Tá? Desculpem pela escrita maravilhosa aqui, mas o que vale é a intenção. Puxar uma perninha do N aqui. Pronto. Então tá aqui a entidade. É isso, tá? Mas ela tem uma série de características. Então, como é que a gente representa essa característica? A gente puxa o fiozinho e faz a bolinha. Isso aqui é a representação de um atributo. Como é que é o nome do atributo? Não é a informação, não confundam, tá? Olha, o atributo cor, tá? Eu estou puxando aqui, mas ele está compartilhando com muita gente aqui e tal, beleza. Olha, é assim que a gente faz, beleza? Perdão, não é Covid, tá? Fiquem tranquilos. Beleza. Só que agora, gente, essas entidades, elas precisam se relacionar dentro de um contexto de negócio que a gente chama de mini mundo. Nossa, quanta palavra nova. Então, vamos devagarzinho. Quando eu vou modelar um banco de dados, eu vou modelar uma determinada situação. E essa situação me traz muitas entidades e muitos atributos, tá? Então, vamos pegar uma situação aqui de pensar em um escritório, por exemplo. Já que a gente começou com a caneta aqui, vamos pensar em um escritório. Tá, coloca aí no chat para mim. Quais seriam as entidades que nós teríamos para um escritório? Bom, essa pergunta pode parecer fácil ou não. Ou seja, traduzindo, sobre quais elementos genéricos eu quero guardar informações no meu escritório? Coloca aí para mim, no chat. O que eu teria em um escritório? Pensa, mentaliza aí, pensa num escritório de advocacia, lembra aí um consultório qualquer, uma sala, sabe? Um advogado, um consultório aí, uma sala comercial, por exemplo, uma sala aí do curso, olha, mesa, computador, pastas, documentos, funcionários, exatamente, é isso. Olha, objetos, mesa, computador, projetores, exatamente. Então, eu tenho o quê? Tem mesa, tem cadeira, é só que a gente começar a olhar. Imagina que eu estou dentro de um escritório, agora uma sala comercial. Então, eu estou olhando, tem mesa, tem cadeira, tem projetor, tem computador também, tem
internet, tem caneta, tem recurso, estão vendo? E aí eu começo dessa maneira mesmo, eu começo a escrever, igual vocês estão fazendo aqui. Tem uma regra do polegar, assim, o que é a regra do polegar? É um negócio que não é lei, mas que funciona, chamada de boa prática. Eles falam que o modelo começa entre 6 e 10 entidades. Então, não são só 2 entidades. Muitos trabalhos estavam bem feitos, estavam direitinho, mas tinha só 2 entidades. Não é 2 entidades, é muito pouco para a gente conseguir modelar um ambiente todo de um sistema. Entendeu? Aí é que está. Então, a gente precisa achar várias entidades. Poxa, Emerson, quantas entidades? Tem um número certo? Tem um número fixo? Não, não tem um número fixo. Mas essas entidades precisam cobrir todo o universo que eu estou modelando. Eu não posso deixar a mesa de fora. Por quê? Porque a mesa é muito importante no escritório. Tem que ter uma mesa para apoiar. Os caras vão ficar no chão lá, com o computador no colo e tal? Não dá. Então, assim, tem que ter a mesa, tem que ter a cadeira, tem que ter o recepcionista, tem que ter os documentos, tem que ter o funcionário, tem que ter tudo isso que vocês colocaram e um pouco mais, beleza? Aí alguém pode pensar assim, não, Emerson, mas espera aí, o céu é o limite nesse negócio? E se eu quiser modelar a cor da parede, o tijolo que está ali, o apagador de luz que está dentro do escritório, a lâmpada que está nele, vale modelar? Vale. Mas aí, se você começar a entrar nessa linha, você vai chegar até nas manchas solares lá que influenciam no clima da Terra. Não é isso que a gente quer. A gente quer entidades que possam cobrir aquele domínio, outra palavrinha nova também, domínio do negócio. O que é o domínio? Eu quero modelar o escritório, mas eu quero modelar também o uso do escritório. Não interessa de que foi construída aquela parede, se ela é de gesso, se ela é de argamassa, se ela é de lajota, se é tijolo dobrado, se é concreto, se é alvenaria, aí não me interessa a construção do escritório. Então, a parede do escritório, ela não vai entrar na minha modelagem, porque eu estou modelando a funcionalidade do escritório. Entenderam isso? Isso é meio enrolado, é meio chatinho, mas a ideia é o seguinte: não modele de menos e não modele tudo, 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 tudo. Ah, o tapete que está lá no chão na entrada do escritório. Estou imaginando aqui o escritório. Tapete que está na entrada. Tá bom, ele é importante, mas para o uso do escritório, se tem tapete ou não tem tapete, ó, não vai me adiantar nada. Entendeu? Nesse início, é difícil a gente chegar nas entidades e não se assustem. É a parte mais enjoada, é a mais chatinha mesmo, tá? É a mais difícil a gente conseguir chegar nas entidades ali. Mas é por aí. Vai pensando, poxa, uma coisa importante, armário. Armário é uma coisa importante no escritório? É importante, porque de acordo com a quantidade de armários, eu sei a capacidade que eu tenho para armazenar os documentos que a Maria Fernanda colocou aqui. Então o armário também entraria. Entenderam? Armário, porque o armário armazena os documentos. Beleza? Como faço um relacionamento unário? Ih, calma, Hudson, isso aí é lá para frente. Acho que isso aí vai ficar para a semana que vem, tá? Calma, fique frio. Unário, ternário, não precisa se preocupar muito com isso agora, tá? Fica tranquilo. É importante também para a gente. Só um minutinho, por favor, pessoal, que está tocando aqui, e toca celular, e vamos que vamos. Por isso, fiz isso no meu dever, acho que errei. Eu acho que é isso mesmo. Não tem nada ainda de urnário, ternário, não vamos entrar nisso ainda, não, tá? Ainda, tá? Pelo menos por enquanto. Bem, então, além desses relacionamentos, as entidades, então vamos lá. Então, a primeira coisa é pensar nas entidades. O que é pensar nas entidades? É pensar nas coisas importantes. Teve um trabalho lá, assim, eu não vou expor os trabalhos, porque, assim, não é ideia, né? Não é ideia. Mas, por exemplo, eu acho que era um quarto e alguém colocou lá só cama e colchão, por exemplo. Tá bom, tá certo, mas é muito pouco. Você não consegue abranger um quarto todo falando só da cama e do colchão.
que tem mais no quarto, né? Independente se tem no seu quarto ou não, que para você cobrir um quarto todo, você teria que ter um guarda-roupa, você teria que ter talvez um banheiro, uma suíte, dependendo ou não. Aí tem cama, aí tem cômoda, aí tem cadeira, aí tem televisão, aí tem guarda-roupa, entendeu? A gente precisa enriquecer mais isso, vocês precisam soltar a criatividade. Nesse primeiro momento, pode soltar a criatividade demais, não tem problema, vocês não vão fazer coisas erradas porque estão indo além, tá? Mas, num segundo momento, poxa, Emerson, como é que eu sei, então, se a parede do escritório entra ou não entra? Vocês vão ter uma descrição do que a gente quer, chamada mini-mundo. Esse é que é o tal do mini-mundo. Mini-mundo é um parágrafo, normalmente é meia página, tá escrito. E ele vai dizer ali o que ele quer que modele. Então, nesse mini-mundo vão estar as entidades. É quase que uma interpretação de texto. Quem gosta aí de português, quem gosta da interpretação de texto, vai se dar muito bem. É quase uma interpretação de texto, que ali vocês vão tirar as entidades, entendeu? Uma última coisa. A gente tende a ter entidades concretas e entidades abstratas. O que é uma entidade concreta? Isso aqui, ó, caixinha, ó, encomenda, eu estou vendo aqui. Então, isso é uma entidade concreta, eu estou vendo. Mouse do computador, beleza, é concreto. Celular, é concreto. Tudo que eu posso ver, tudo que eu posso tocar. Mas nem todas as entidades são. Tomem muito cuidado com isso. Nem todas as entidades são concretas. Não, Emerson, não, nem todas são concretas. Algumas são abstratas. Por exemplo, famoso exemplo, né? Não vem outro agora, não. Cotação do dólar do dia, né? Quanto está o dólar hoje? 5 e pouco? Né? Não sei, não vi a cotação de hoje. Mas para um sistema financeiro, é importante a cotação do dólar. Alguém põe a cotação do dólar aí, joga no chat aí para gente. Mas eu consigo ver, ó, 5,22, beleza. Obrigado. Então, eu consigo ver a cotação do dólar? Eu consigo pegar, tocar nela, eu falo com ela, eu vejo? Não. Então, muitas coisas a gente não vê, mas também são entidades, tá? Eu dou um exemplo muito, muito em sala de aula, a aula. Olha só, isso aqui é uma aula, né? Uma aula bacana e tal, estamos tentando aqui, né, tirar algumas dúvidas, estamos, de repente, criando outras dúvidas, beleza. A aula é uma entidade. Por que ela é uma entidade? Porque ela tem um professor, ela tem os alunos queridos, e essa aula, ela está abordando um determinado assunto, então ela tem uma disciplina e um determinado horário. Então, a aula é uma entidade. Eu tenho relacionamentos, eu tenho informações, só que cadê a aula? Posso pegar, tocar? Não, eu posso participar, eu posso assistir. Então, aí são entidades abstratas. Então, não é tudo só o que os olhos veem e a mão pode tocar, tá? Toma cuidado com isso. Bom, deixa eu voltar, então, para a lousa interativa. Então, as entidades, gente, elas precisam se relacionar. Como que elas se relacionam? Através dos relacionamentos. Então, olha só, uma caneta relaciona, por exemplo, com papel. Estou escrevendo aqui, tá? Agora eu voltei para a lousa, escrevi uma outra entidade, tá? E estou tentando escrever nela, papel. Está aparecendo aí para vocês? Então, um monte de carinha aqui compartilhado aqui na lousa. Então tá, a caneta e o... Agora, nessa segunda etapa, a gente tem que pensar em compartilhar. Poxa, como é que esse negócio... Desculpa, compartilhar não, que eu li compartilhar na lousa aqui e falei errado. A gente precisa relacionar. Por que a gente precisa relacionar? Porque essa abordagem é uma abordagem de banco de dados relacional. Esses relacionamentos nos ajudam a responder as perguntas do negócio, tá? Esses relacionamentos, eles respondem algumas perguntas. Quando eu digo assim, quantos alunos são de fora de Juiz de Fora? Quantos alunos estão assistindo aula fora daqui?
esses relacionamentos lá na frente que vão ajudar a gente a descobrir isso. Sem um relacionamento que vai se transformar na chave estrangeira, a gente não consegue responder essas perguntas, né? Não consegue perguntar para o banco de dados. Então, como que ele é representado? Por meio de um losango. Então, nós precisamos achar agora como essas entidades se relacionam. Caneta tem relacionamento com papel? Poxa, tem relacionamento sim. O que ela faz no papel? Ela escreve no papel. Então, aí um outro ponto, um relacionamento é uma ação, é uma ligação, é um verbo que a caneta escreve no papel. O papel é escrito pela caneta. Então, vem aqui, tem um relacionamento? Tem. O relacionamento é por meio do losango e eu ligo aqui. Pronto. Quando a gente faz uma ligação, quando a gente relaciona duas entidades, ela é uma via de mão dupla. Então, ela tanto vai, tá? Tanto vai, quanto ela pode vir. Isso significa que caneta e papel, eles possuem um relacionamento? Possuem. A caneta, o que ela faz no papel? É isso que vocês têm que se perguntar. Ela escreve. Então tá jóia. E vai ficar muito ruim a escrita aqui, mas eu vou tentar. Peço desculpas, tá, gente? Depois eu trago uns mais bonitinhos aqui. Lentinho, coitado. V. Tá? Tá muito feio isso. Peço desculpas. Então a caneta escreve no papel e o papel é escrito pela caneta. Então é sempre uma via de mão dupla que a gente tem. A caneta escreve no papel, o papel é escrito pela caneta, tá? Beleza? Beleza. E mais o que que eu tenho? O papel, aí eu poderia ter, por exemplo, o armário que alguém citou. Então, eu vou deixar aqui uma outra entidade. Vamos ver se assim melhora. Nossa, piorou, mas tá bom. Armário. Tá jóia. A caneta fica em cima da mesa. Então, ela tem uma relação com o armário? Não, ela não tem relação. Então, aqui a gente tem que tomar cuidado com duas coisas. Entidades não podem ficar soltas, não podem ficar sozinhas. Dica número 1. Dica número 2, a entidade, desculpa, o relacionamento, ele liga duas entidades, sempre 2 a 2. Então não adianta um relacionamento que liga galerão, 2, 3, 4, 5, não é isso. Relacionamento relaciona duas entidades, sempre de duas em duas, sempre de par em par. Então, olha, eu estou aqui no papel, então tá jóia. O papel com o armário, o que que acontece no papel? O papel é guardado no armário. Então, eu posso escrever aqui, ó, guardar, tá? Guarda, armazena, tá? Guarda. Ok? Então, olha, a caneta escreve no papel, o papel é guardado no armário, o armário, né? O que que acontece? O armário relaciona com mais alguém? Então, ó, o armário armazena os documentos também? Então, tá bom. Olha, vamos puxar aqui, doc. Eu vou colocar doc aqui, já estou apelando, tá? Então, armário, armazena. Eu vou colocar um A aqui, mas não é para colocar A no trabalho, não, tá? Armazena os documentos. Então tá. Então, a caneta escreve no papel, papel é guardado no armário, o armário ele armazena os documentos. A caneta, por exemplo, é guardada na mesa, aí entraria a mesa. Então, vocês precisam fazer uma teia aqui, uma teia interligando, só essas setinhas aqui que não, tá? Uma teia interligando essas entidades e os seus respectivos relacionamentos. Então, por hora, é isto. Beleza, gente? Bom, agora eu acho que está
que tá melhor, né? Basicamente isso para a gente começar, beleza, gente? Eu não estou querendo também passar muito do horário. Se quiser, a gente pode fazer na semana que vem uma outra, falando dos atributos, trazendo aqui os relacionamentos, não tem problema não. Mas basicamente, então, acho que agora melhorou, né? Acho que valeu aí o nosso encontro e melhorou bastante. Então, tentem achar de 6 a 10 entidades. Poxa, teve um trabalho que ficou perfeito, ó. Chuchu, desculpa, é muita gente, é muito trabalho. Não lembro de qual aluno agora, tá? Não lembro se ele está por aqui, mas teve um trabalho que ficou lindo. Um não, tiveram 2, 3, tiveram trabalhos ótimos também. Mas agora eu acho que vocês têm uma noção melhor do que é para fazer. Então não é para achar 2 entidades, é para achar umas 6, 8, 10 entidades, e elas são todas ligadas entre si, não tem entidade solta, nem tem relacionamento solto. Então volta lá, olha só, volta aqui no modelo, tá vendo? Teve trabalho com entidade perdida, entidade cambeta, só com relacionamento e tudo. Não, não pode. O relacionamento, se fizer um losango, tem que ligar duas. O losango tem que ligar duas. E o losango sempre liga duas. Aí deixa ternário, quaternário, binário por enquanto de lado. Vai ligando de duas em duas. Vamos fazer o nosso relacionamento simples, que eles nos atendem aí muito bem. Beleza? Bom, pessoal, assim, eu acho que para esse primeiro encontro é isso. Era essa a expectativa. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar no chat aí, fiquem à vontade. Perguntas no chat para nós. Ou ficou esclarecido, ou melhorou, ou está mais tranquilo? Tudo tranquilo? Depois você pode explicar que um grupo errou em específico? Posso sim, tá? Fica na sala aí, depois um grupo só por último, a gente abre o trabalho de vocês, dou uma olhada, também queria saber e tal. Tá, beleza. Melhor. Me manda então, dá uma olhada primeiro no trabalho, vamos fazer o seguinte, olha, com tudo isso que eu expliquei, com todo esse modelo, volta no trabalho de vocês e deem uma olhada, entendeu? Agora com esse conhecimento. Olha, vê o que se está legal, vê se tem bastante entidade, vê se está direitinho. Voltem agora e olhem. Se ainda ficar dúvida, me manda por e-mail que eu respondo aí sem problema nenhum. Eu volto nos trabalhos, tem tudo armazenado, tem tudo arquivado, tudo direitinho, é uma vantagem aí. Aí eu volto e escrevo para vocês, ó, seu trabalho faltou isso, faltou aquilo outro, tá bom? Beleza? Podemos fazer assim? Então tá jóia. Combinado então. Pessoal, eu vou encerrar aqui então a gravação, vou disponibilizar então, olha, interromper a gravação.